quando esse segundo filho nasceu, a gente já tinha vindo para São Paulo. Porque a minha mãe tinha uma crença de que, eu não quero ter filhos mineiros. Meus filhos têm que nascer todos em São Paulo. Crenças limitantes. Chega até a ser engraçado. Né? Pois então, viemos para São Paulo. O filho dela nasceu. Eu não tenho muita lembrança ali do nascimento, não me recordo de ter sido comunicada. Não me recordo. Não lembro onde que eu fiquei. Mas a partir do momento que que o segundo filho dela nasceu, eu tive também que permanecer no meu lugar de funcionária e cuidar do filho dela. Então eu tinha que deixar de brincar, eu tinha 4 anos, deixei de brincar várias vezes para ser a funcionária, ter a responsabilidade e o peso de um adulto para cuidar de uma criança. Eu achava super chato, muito chato aquilo, porque eu não queria, porque eu queria brincar. Eu queria brincar, sempre fui tão presa, sempre brincar ali comigo mesma, porque por essa semente sendo plantada em mim de desvalorização, de não ser útil para alguma coisa, de não merecer nada, de não merecer carinho. Eu brincava muito sozinha, até na escola eu era muito deslocada. Eu ficava muito sozinha, porque para mim era tão diferente ter amizades que eu não sabia como me conectar com as pessoas. Eu lembro de ser bastante aplicada, uma aluna bastante aplicada. Mas, pois então, eu não queria cuidar, e eu tinha que cuidar. E se o filho dela caísse, se machucasse, mexesse em algum lugar que não poderia e eu não estivesse presente para evitar aquilo, eu apanhava. Eu ouvia um sermão interminável. E aí, ainda aqui em São Paulo, tinha momentos que a minha mãe, não sei para onde ela ia, e trancava a gente no apartamento, sozinho, eu e ele. Sozinhos, duas crianças trancadas no apartamento. Ela fez isso diversas vezes, até com o filho mais novo dela, que é um vizinho até repreendeu e achou super estranho. Por que você fez isso? Seu filho ficou gritando, só tive que tirar ele pela janela. Mas enfim, essa parte aí é para um outro momento do vídeo. Mas eu ficava sozinha, não sei para onde ela ia. E eu tinha que cuidar de uma criança, tinha que cuidar da outra, né? E com a responsabilidade de um adulto. Ai, de eu não cumprir as minhas responsabilidades, né? O engraçado é que eu não me lembro, eu não contava pro meu pai, eu acho que se eu tivesse contado pro meu pai muitas coisas que aconteceram ali na minha vida, talvez as coisas tivessem sido bastante diferentes, porque ele não sabia, passava o dia inteiro trabalhando, não sabia o que estava acontecendo dentro de casa. Ele só sabia o que a Narcisa queria que ele soubesse. Não é mesmo? Quem tem um parente narcisista sabe muito bem do que eu tô falando, né? E aí, então, vem na sequência de fazer coisas como se eu fosse babá. Gente, mas quando você tem um segundo filho, não é para você multiplicar o seu amor? Não é para você é, invadir todos os espaços das crianças que estão ali de puro amor? Então, estiver, quando você tiver o segundo filho, ou vocês que já têm mais de um filho, façam essa reflexão. O que eu fui para o meu filho mais velho enquanto o segundo nasceu? Como o meu filho se sentiu? Quais foram as sombras psicológicas que ele criou ali e que eu ajudei a criar? Entende? Não é que seu filho mais velho tem que virar um adulto, um funcionário seu e você, pega tal coisa pra mim, faça isso, faça aquilo. Não, gente, não é bem assim.
diferente da gente dar atividades para desenvolver autonomia de acordo com a idade da criança, mas fazê-la de empregada, não. Ahn, no decorrer dos anos, né, é, que foram passando, do tempo que foi passando, eu percebi que mesmo quando eu ficava na casa das outras pessoas, o meu irmão normalmente não ficava. Eu não sei, provavelmente minha mãe levava-o com ele. Ou será que ela deixava em outra casa? É muito improvável, né? Mas como era um filho que ela amava, que ela tinha bastante carinho e cuidado, acredito que ela o levava para todos os lugares. E a Cíntia, deixa a Cíntia aí, ela se vira. E assim eu passei por muitas casas, além de ficar sozinha. Às vezes tinha uma senhorinha que morava perto, lá da outra casa que eu passei, ali no bairro de São Miguel. Ela ia para lá ficar comigo, ou me deixavam na casa dela. Às vezes que ela ficava lá em casa, de vez em quando aparecia um casal de amigos dela, muito alcoolizados. Graças a Deus, estes aí nunca fizeram nada comigo, mas era um incômodo para a criança. Ver aquela coisa esquisita. Por que eles estão assim? Eles chegavam até a dormir no chão de casa. Por uma cidade ser bastante quente, às vezes as pessoas deitam no chão frio mesmo para ver se há uma melhora na sensação de calor. Mas eu achava aquilo muito esquisito. Agora, esquisito mesmo é você deixar o seu filho sem saber exatamente com quem, sem falar com ele onde você vai e quando você volta, e não ter a sensibilidade, o cuidado de averiguar quem realmente está ali do lado, quem realmente está por perto. Por quê? Quando eu tinha entre 4 e 5 anos, meu irmão já nascido, e eu ficava sozinha na casa de uma certa família, parente do meu pai, que ficava ali na zona rural. Tinha uma certa família que tinha muitos filhos ali, e eu ficava ali também, dormia, passava o dia todo, noite, de um dia para o outro, várias vezes isso aconteceu. E aí, muitas vezes, inúmeras vezes, eu não sei nem mensurar quantas vezes fui abusada pelos filhos dessa mulher. Que lembrando, parentes do meu pai. Eu lembro que eles me chamavam para um quarto onde tinha uma cama de casal, tiravam a minha roupa e a roupa deles e passavam os órgãos genitais deles no meu, os dois juntos. Muitas coisas foram feitas ali diversas vezes e eles falavam que não era para contar para ninguém. Eu não tendo ideia do que era aquilo e do que estava acontecendo, para mim ficava tudo normal, né? Normal entre aspas, porque o meu inconsciente estava ali a todo tempo, trabalhando ali, jogando tudo aquilo para a sombra. Eu não sei onde estavam os adultos, os adultos que eu digo, donos da casa, né? Porque os filhos também já eram todos grandes. Inclusive esses dois vermes. Eu não sabia. E aí ninguém desconfiava, imagina, né? Imagina, gente, pensa, com quem que vocês estão deixando seus filhos? Vocês acham mesmo que essas pessoas são boas? Porque assim, os pedófilos, eles não têm a cara de pedófilos, não vem escrito aqui na testa, gosto de molestar crianças. Não vem. E, e a família, ainda mais que, imagina,
meu marido fazer isso? Imagina meus filhos fazendo isso? Não, não. Tem certeza? Ah, fulano é da minha família. Ah, fulano é um amigo que eu adoro, é um querido ou uma querida, né? Porque, gente, não são só homens que fazem esse tipo de coisa com as crianças. Não é muito falado, mas as mulheres também fazem. Prestem atenção. Então, assim, ah, meu melhor amigo, minha melhor amiga. Ah, imagina, é da minha família. Nunca que isso acontecer. Será mesmo, gente? Será mesmo? Analisem aí, vão atrás dos dados para vocês verem. Reparem nos seus filhos, olhem os gestos deles, ouçam o que eles têm para falar, as reações deles quando saem de algum lugar, quando ficam sabendo que vão para determinado lugar, quando não querem falar com tal pessoa. Respeitem o momento dos seus filhos. Se eles não quiserem cumprimentar alguma pessoa, respeitem. Ele é uma criança, assim como vocês gostam que os outros respeitem vocês dentro de casa, no trabalho, nas amizades, que vocês querem ser vistos e ouvidos, as crianças também. Elas são seres humanos, elas só são menores. Mas elas também têm. Então presta atenção, veja os sinais, os olhares das crianças falam muito por elas. Conversem, peçam para elas contarem como é que foi o dia, o que elas mais gostaram, o que elas menos gostaram, o que elas acharam super interessante, o que elas acharam estranho. Vocês têm a percepção de do poder que vocês, como pais, é, exercem sobre os seus filhos, tanto para o bem como para o mal? Cada palavra que sai da boca de vocês e cada gesto, o impacto que tem. Você já pensou você já parou para pensar nisso e já pensou em todas as consequências, os desdobramentos que isso pode dar lá na frente? Você está validando a sua criança? Você já parou para olhar nos olhos da sua criança hoje? Tirar 15 minutos e conversar, deixar ela falar, se inserir no espaço dela. O que você chama de bagunça, que na verdade é uma organização que só a criança sabe, dentro da imaginação dela, tudo que ela está projetando ali com os brinquedos. Você já parou para sentar do lado e ficar observando